Graças a paz, querido. Bem-vindo ao nosso 13º dia, 21 dias buscando a sabedoria e encontrando o favor de Deus. Temos orado, jejuado, pedindo ao Senhor pela sabedoria do alto. E a sabedoria é a coisa principal. Sobre tudo que você deve adquirir, adquire a sabedoria. Porque ela vai te dar vida longa, riquezas, honra, vai te abrir caminhos deliciosos, vai te conduzir nas veredas de paz e vai trazer felicidade para você. Amém? Salomão pediu a coisa certa, coisa principal. E Deus disse, porque você me pediu a coisa principal, eu lhe dou as outras que você não pediu. Riquezas, honra, glória. Os seus inimigos não te perturbarão todos os dias da sua vida, porque ele pediu a coisa certa. Quando você coloca o primeiro na sua vida, o mais importante, Jesus diz que o reino é mais importante. Se você quer as outras coisas, coloque a prioridade da sabedoria na sua vida. Amém? Nós estamos compartilhando princípios da coluna Tempo. Já falamos sobre a coluna do ouvir, a coluna dos relacionamentos. Estamos finalizando a coluna do tempo. Quão importante é o tempo? Tudo que você deseja, você pode ter se você estiver disposto a pagar com a moeda chamada tempo. Amém? Os países têm as suas moedas. O Brasil tem o real, os Estados Unidos o dólar. E nós temos uma moeda que Deus nos deu para esta vida. Se chama tempo. Amém? Você pode comprar as coisas com o seu tempo. Na verdade, se o seu casamento não chegou ao nível que você deseja, é porque faltou investimento de tempo. Amém? Se o seu relacionamento com os filhos não é o que você gostaria, provavelmente você não pagou com o tempo de investimento neles quando eram pequenos. Muitos pagam por outras coisas, por opções. O tesouro deles é ganhar dinheiro, o tesouro deles é montar uma empresa e perdem muitas outras coisas. Quando Deus te prospera, Ele te prospera em todas as áreas. Amém? Ele quer que você seja feliz em todas as áreas. Amém? Gostaria então de continuar com o 6º princípio que eu escrevi para você, está no e-book, eu mandei também nos grupos de WhatsApp. Amém? O 6º é, sempre que puder, ajude aos necessitados. Provérbios 3:27, que diz isso. Os necessitados. Por quê? Porque existe um princípio divino, o princípio de dar e receber. À medida que você mede, você será medido. Paulo também fala aos Gálatas 6, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então você deve fazer o bem a todos quando tiver oportunidade. Oportunidade é o tempo Kairos. Deus, Ele ocultou no nosso caminho portas que é esse tempo milagroso. Se você souber identificá-las e você agir nessas portas, agir como? Abençoando alguém, Deus abre essa porta na sua vida. Amém? A Bíblia diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Não é incrível isso? A história de Jó você conhece, já falei sobre ela, sobre os tempos que ele passou, sobre os dias felizes que ele viveu. É o que Deus tem para você, muito mais dias felizes. Mas a Bíblia diz que Deus inverteu a sorte de Jó. Deus abriu uma porta de milagre, um tempo Kairos acelerado, a bênção acelerada, quando ele orou pelos seus amigos. Ajude alguém que precisa. A sua oração é uma grande ajuda. O seu investimento, sua oferta, o seu tempo dado, a sua dedicação, o seu discipulado, o seu visitar, amém, é uma semente que você está semeando na vida de alguém. Se você fizer isso, se você fizer o bem a alguém, Deus fará o bem a você. Amém? Bem, sempre vai existir alguém na nossa trajetória, mais de uma pessoa certamente, que Deus coloca no seu caminho e ela precisa da sua ajuda. Sempre vai existir alguém sentado na margem da vida, comendo o pó da terra, talvez obscurecido no seu entendimento, que precisa da sua luz. A gente vê isso quando Pedro e João estavam indo à hora da oração, às 3 da tarde, e eles iam cruzar a Porta Formosa de Jerusalém, mas havia lá um paralítico, coxo de nascença, um homem de 40 anos que foi pedir uma esmola. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
esse milagre, esse servir a esse paralítico. Deus orquestrou, organizou, alinhou esse tempo na vida de Pedro e de João, porque o Senhor produziu um milagre. Esse investimento nesse homem, esse auxílio, essa ajuda a esse necessitado, trouxe uma colheita de 3.000 almas para a igreja. Uau! Quase 3.000 pessoas se convertem aí. Não é poderoso isso? Por quê? Porque há um tempo formoso para todas as coisas. Deus reservou isso para você. Porta formosa vem do tempo Kairos, com uma outra expressão que significa o tempo mais belo, o tempo mais oportuno. Existe no tempo Cronos o tempo mais belo. E Deus reservou tempos assim para você. Creia nisso, amém? O Espírito te conduzirá a este lugar. Uma porta de milagres vai se abrir na sua história, uma promoção inédita. Amém? Então ajude alguém, ajude, tenha um coração generoso como é o de Deus. A Bíblia diz, quem recusa ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Então a porta de entrada para a sua colheita sempre será alguém precisando da sua ajuda. Amém? Assim como esse paralítico, assim como os amigos de Jó. Se você servir essa pessoa segundo o Espírito Santo, uma porta formosa vai se abrir para você. Milagres, segundo o propósito de Deus, vão acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. Isso é muito poderoso. Jesus fez isso. Jesus viu pessoas sozinhas, ele passou tempo com elas. Ele encontrou doentes, ele os curou. Jesus viu pessoas famintas, ele as alimentou. O Senhor encontrou homens presos à mediocridade, ele os chamou para coisas maiores. O Senhor sempre serviu as pessoas e continua servindo. Se você serve alguém, você reina em vida. Amém? É um princípio para você maximizar o seu tempo, para que as portas, para que Kairos ou Oraios, que é a expressão da porta formosa, ocorram na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, você creia nisso. Receba a sabedoria de Deus. 7º aspecto. Finalize o que começou. Finalize o que começou. Salmo 1, verso 3, na versão NTLH, diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Bem, se tudo que você faz dá certo, o tempo não é desperdiçado, amém? Você tem tempo acelerado. Faça o melhor que você pode fazer. Não tenha pressa, porque pressa insere o desperdício. Normalmente temos que fazer de novo. Amém? Mas veja, árvore plantada gera frutos. Você é essa árvore. Aqui é um tipo para a nossa vida. Nós somos uma árvore plantada. Frutificação ou resultados, se você quer dizer assim, acontecem quando estamos plantados. Quando aguardamos o tempo certo. A Bíblia diz que árvore plantada junto ao rio do Espírito, que é o mover do Espírito, águas vivas, vão produzir frutos. Amém? Resultados. Resultados, frutos na sua vida são ciclos. Nós vivemos períodos, ciclos na Bíblia. Você tem que discernir os ciclos. O ciclo em que você está. Perseverantemente, com sabedoria, lidar com esse ciclo. Completar o ciclo. Não desista, não interrompa, não aborte os ciclos, até que você tenha frutos abundantes que abençoam outros. Esse é o propósito de você estar plantado. Não fique se replantando. Amém? Inicie e conclua as coisas em nome de Jesus. Jesus é assim. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus completa. Amém? Você precisa ser saudável. Ser frutífero é ser saudável no hebraico. A primeira fase da bênção, são 5 fases da bênção de Deus. A primeira fase é, seja frutífero, ou seja, saudável. Depois que você é saudável, Deus multiplica. A multiplicação é porque você é frutífero, saudável. Deus não multiplica problemas, Ele só multiplica coisas saudáveis. Amém? Esse princípio é fantástico. A bênção de Deus te dá poder para realizar o seu propósito. Então, qualquer coisa que você faz, produz, faça de forma saudável, um bom produto. E depois a bênção multiplicará, vai expandir as suas fronteiras. Amém? 8º aspecto, semeie
tudo o que desejar colher. Que princípio inexorável, né? Por assim dizer. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Aleluia. O tempo certo, no tempo certo vai acontecer. Amém? As sementes, elas são poderosas. As sementes, elas programam o seu futuro. Dentro de cada semente está escrito um mapa para o seu futuro. Se você a lançar na boa terra, você vai fecundar o seu futuro. Amém? Aleluia. Elas entram no seu futuro e nunca mais saem de lá. Considere a vida e tudo que nós fazemos como sementes. Sementes pequenas. Assim você vai se alegrar nos pequenos começos. Você vai se alegrar com as coisas que Deus tem te dado. O profeta Zacarias disse isso. Não despreze os pequenos começos. São sementes. Você ora por uma bênção de Deus e às vezes Ele te dá uma semente. Se você despreza a semente, você não fecunda o seu futuro com essa bênção. Muitas pessoas desprezam as pequenas coisas que Deus dá. Desprezam pequenos relacionamentos. Desprezam pequenos aprendizados. Elas já querem os grandes. E por isso elas não têm a colheita que desejam. Eu fiz uma pesquisa no Google sobre a maior árvore do mundo. Segundo o Google, é a sequoia gigante, que está lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tem os incríveis 115,55 metros de altura. Mas um dia essa sequoia foi uma semente de 4 a 5 milímetros de comprimento e 1 milímetro de largura. Visualize, então, o potencial de uma semente. Algo pequeno que certamente vai produzir um futuro grandioso. Amém? Grandes reis, presidentes, um dia foram crianças. Tudo cresce se você cuidar, se você valorizar. Amém? Então nunca despreze as sementes, sempre semeie. Nas crises, continue semeando, para que você não interrompa a colheita. Amém? Muitas pessoas nas crises param de semear. E aí elas têm buracos, lacunas na sua colheita. Se você quer uma colheita abundante, constante, também tem que semear constantemente e de maneira abundante. Amém? Ainda outro aspecto sobre a coluna do tempo que nos ensina o favor de Deus, a porta kairós, o tempo acelerado. Amém? Vista-se, eu escrevi aqui, com o avental da humildade. Ou seja, tira a glória da roupa exterior, coloca o avental, a toalha da humildade, sirva o outro, lava o pé, amém, do próximo. A Bíblia diz, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Existe um tempo certo que Deus vai te levantar, assim como José. É um tempo rápido, é uma porta que se abre, é um kairós na sua vida, amém? Mas há um tempo certo, às vezes você vai ter que esperar. A Bíblia diz que se você se humilhar, Deus vai te levantar. Se você aceita uma humilhação, você será exaltado. Amém? Se você se sentir humilhado por alguém, aceite. Amém? Aceite. Porque é uma programação para a sua promoção. Deus vai exaltar você em nome de Jesus. Amém? 10º ponto. Nunca negligencie seus sentimentos interiores. Sobre isso, eu quero falar da consciência da presença do Espírito Santo, da voz interior da sua consciência, do testemunho da paz, do testemunho da intuição no seu espírito, que o Espírito Santo usa para te conduzir. Amém? Em nome de Jesus, nunca viva sem a paz de Deus. Viver a paz é viver o normal. O diabo sempre vai atingir primeiramente a paz na sua vida. A Bíblia diz que a paz é uma guardiã do coração e da mente. Sempre que ele vai atingir você primeiro, ele rouba a sua paz, cria confusão. Por isso que existem tantas discussões nos lares, conflitos. Por quê? Porque quando você perde a paz, a consciência da paz, você perde a direção do Espírito. Você não discerne as coisas espirituais e sofre por causa disso. Amém? 11. Ande na luz da palavra. Com isso eu quero dizer, pratique a palavra de Deus. Tá bom? João diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Andar na luz é praticar aquilo que você sabe, aquilo que Deus te mostrou. Deus não espera que você obedeça aquilo que ele não te mostrou. Mas aquilo que ele te mostrou, você é responsável. Amém? Maturidade é isso. Então nunca negligencie as suas convicções de fé
mas sempre esteja aberto, porque há muito mais que Deus quer revelar para você. Também, nunca defina os métodos para Deus, como Ele tem que fazer as coisas. Ah, Senhor, faça assim, assim, assim. Não. Apenas peça, ande na verdade da palavra, aguarde que da melhor maneira Deus fará. Jesus curou um cego pondo as mãos. O outro, ele disse, veja. O outro, ele passou barro e mandou se lavar no tanque. Ora, não dê métodos para Deus. Apenas peça pelo milagre, pela sabedoria. Amém? Ele vai te dar métodos que vão surpreender você. Certamente ele vai te surpreender. Amém? 12. Aproveite cada momento da vida. Isso é muita sabedoria de Deus. Cada fase. Como eu disse ontem, o sábio discerne o tempo e o modo, discernir o propósito de cada fase. Louvo a Deus porque eu pude acompanhar o crescimento dos meus filhos, pude estar perto nas fases da vida. Mas quantos pais lamentam hoje que eles priorizaram a sua empresa, o seu negócio, ganhar dinheiro, deixar os filhos com os outros e depois lamentam a perda do que passou, porque o tempo não te espera, o tempo não te respeita nesse sentido. Ele vai seguir em frente. A sabedoria, então, é discernir o bom momento sobre cada coisa. Amém? A obra de Deus, muitos falam, né? A obra de Deus, vocês priorizam muito a obra de Deus e perdem a família. Isso é tolice. Eu não perdi minha família. Você deve incluir sua família na obra de Deus. Você deve incluir todos os seus no reino de Deus. Amém? Faça tudo junto, porque assim vocês podem desfrutar dos melhores momentos. Amém? Com o Senhor, uns com os outros, e isso é poderoso. Seja como Josué, um líder. Líderes enxergam antes, líderes tomam decisões, definem, conduzem a sua família. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma essa decisão de fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Desfrute, então, com máxima alegria do momento atual, do presente contínuo, porque quando o futuro chegar, ele já é um presente para você. Na verdade, o futuro não existe, porque quando você pisar nele, ele se tornou o seu presente. Amém? Se desvencilhe do passado, faça como Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus na sua vida. Por isso eu recomendo a vocês, pais, deixem as crianças serem crianças. Amém? Aprenda a responder as perguntas. Alegrem-se com as suas solicitações. Adolescentes, vivam a pureza da sua idade, o brilho, a força desse momento tão incrível da vida. Solteiros, não vivam ansiosos, preocupados. Jovens, sirvam a Deus intensamente. Vocês são fortes. Casais, tornem-se amigos. Use o tempo da melhor maneira. Amém? Aleluia. Eu escrevi aqui no nosso livro que eu fiz um encontro evangelístico há muitos anos. Lá tinha um casal que se converteu. Casal que eram namorados. Eu fiz o noivado deles. Eu batizei eles. Eu instruí eles. Eu fiz o casamento deles. E, infelizmente, eu fiz o velório do jovem. E, na véspera, com o coração em frangalhos, pensando na vida, o Senhor me levou àquela passagem de Jesus que disse, os pobres sempre tendes convosco, a mim nem sempre. E ali eu descobri algo, que nós devemos aproveitar ao máximo os relacionamentos das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Amém? Eu quero dizer isso para você, aproveite ao máximo. Eu me lembro que usei até a frase, na época que a CIA, no comercial, dizia, abuse e use. Eu falava no bom sentido, né? Você tem que aproveitar ao máximo os relacionamentos que Deus te deu, porque isso é sabedoria. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe, diz a palavra de Deus. Amém? Sempre haverá alguém no presente conectado ao seu futuro. Saiba identificá-lo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor acrescente sabedoria neste dia. Que o Senhor nos dê a capacidade de discernir o tempo e a maneira sobre todas as coisas. Que o Senhor nos dê coração sábio para contar os nossos dias. Eu oro pelos meus irmãos. Declaro que esta coluna do tempo, ela se torna cada vez maior na nossa história. E os teus filhos são chamados para produzir riquezas na tua bênção e andar no caminho da sabedoria. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Acompanhe-nos nas nossas programações. Até a próxima live.